pessoal, boa noite. Vamos começar a nossa disciplina de clínica médica. E antes que vocês me perguntem, a gente vai resolver a questão da avaliação de emergência pré, tá bom? Eu vou mandar uma atividade para vocês, para que vocês possam fazer, e aí vai valer o ponto da prova, tá bom? Não precisa se preocupar, a gente vai resolver isso aí o quanto antes, tá bom? Vamos começar com a disciplina e a gente vai falar hoje sobre cardiologia, tá? Então, é importante que vocês já deem uma revisada, não só na parte do sistema cardiovascular, mas na anatomia do corpo humano de maneira geral, tá? Porque clínica médica a gente vai precisar lembrar de muita coisa da anatomia e fisiologia também. Então, pega o material e dá uma estudada, dá uma revisada nessa parte de anatomia e fisiologia do coração, tá bom? E aí depois você vê a do coração, você vai vendo as outras estruturas, sistema nervoso, renal, respiratório, tegumentar, vascular e por aí vai, tá? Hematológico, que mais? Tem outros também. Tem das glândulas, né, dos hormônios. É por aí. E depois eu vou passar para vocês a relação das temas que a gente vai estudar. E aí vocês já conseguem adiantar de alguma forma. Tá bom? Então, só lembrando, na anatomia do coração, e o nosso coração é dividido em 4 câmaras. Cada câmara é conectada com uma câmara que fica praticamente abaixo, né? Então, as câmaras superiores, átrios direito e esquerdo, câmaras inferiores, ventrículo direito e esquerdo. Né? A comunicação entre essas câmaras se faz pelas válvulas ou valvas, né? No caso do lado direito, válvula tricúspide, no caso do lado esquerdo, válvula mitral ou bicúspide. E nos ventrículos direito e esquerdo a gente também tem duas válvulas, que são as válvulas semilunares, onde o ventrículo esquerdo encaminha o sangue para os pulmões através da artéria pulmonar ou do tronco pulmonar, e o ventrículo esquerdo encaminha o sangue para o corpo através da artéria aorta. A gente tem também a válvula semilunar aórtica, tá bom? Pega o seu livrinho de anatomia ou a matéria que você já teve, dá uma revisada que é importante, tá bom? Vê a cava superior, vê a cava inferior, estrutura, né, molecular do coração, tecido, como é que é feito o tecido muscular cardíaco, todas as estruturas, dá uma olhadinha para você relembrar, tá? Só pra gente aqui, para essa aula, algumas coisas são importantes que você já sabe, mas vale a pena a gente lembrar, né? As células do nosso coração, elas são capazes de gerar potencial de ação. Quando a gente usa esse termo potencial de ação, a gente está querendo dizer impulsos elétricos. Então, olha só, olha essa imagem aqui. Aqui a gente tem um coração funcionando, só que a gente consegue observar aí o esquema de como funcionam os impulsos elétricos do coração. Então, esse sistema de condução elétrica cardíaca, ela é um sistema elétrico, mas que repercute na mecânica do coração. Então, se eu tenho alguma disfunção desse sistema elétrico, eventualmente eu vou ter uma disfunção mecânica do coração também. Então, por exemplo, esse impulso que é gerado aqui no nó sinoatrial chega com dificuldade ao nó atrioventricular. A gente tem uma doença, um problema de saúde, onde justamente esse impulso ele chega aqui retardado, que é o bloqueio atrioventricular, tá?
E tem de várias doenças, a gente vai estudar essas doenças, tá? É evidente que nessa disciplina a gente não vai conseguir estudar todas as doenças relacionadas ao sistema cardiológico, neurológico, renal, urinário, gastrointestinal. A gente não vai conseguir estudar porque são muitas doenças, muita coisa a gente não consegue abordar nessas aulas de clínica médica. Eu pretendo dar um sistema por aula ou dois no máximo, tá? Porque as aulas de cada sistema são bem grandes. Então a gente vai ver os principais problemas e os principais cuidados de enfermagem. Tá bom? Aqui é um textinho falando sobre essa questão do estímulo elétrico, né? Que ele é gerado, né? E é propagado pelas células adjacentes, ou seja, as células próximas. E em condições normais, os fenômenos elétricos e mecânicos ocorrem em direção ao ápice do coração. Então, esse esqueminha aqui que eu queria que vocês tentassem observar aqui comigo e entender. Nosso coração, ele tem uma anatomia, né, muito particular. Ele não é um órgão simétrico. Ele tem uma variaçãozinha para o lado esquerdo. Ele tem uma queda, né, uma caidinha para o lado esquerdo. Né? Tanto é que a gente fala que o coração fica do lado esquerdo do peito, mas na verdade ele fica no centro. Só que a gente tem uma musculatura aqui do lado esquerdo que ela é um pouco mais avantajada, que é o nosso ventrículo esquerdo. Esse ventrículo esquerdo, de uma forma assim, bem resumida, ele é a estrutura mecânica do coração, física do coração, que recebe a maior quantidade de impulso elétrico. Então, no geral, num coração saudável, existe uma relação onde fisicamente se estabelece uma direção e um sentido para o somatório dos vetores dos impulsos elétricos que acontecem no coração. E somando todas as direções para onde os impulsos elétricos vão, somando tudo, a média é essa direção aqui, que vai lá do nosso sino atrial, vem aqui no átrio ventricular, e ele toma essa direção aqui, esse sentido. É justamente o local que é mais que demanda mais impulso elétrico para poder funcionar. É a parte com mais musculatura, né? O nosso ventrículo esquerdo. Tá, e por que eu preciso saber disso? Por causa da nossa noção de eletrocardiograma. O eletrocardiograma ele é um instrumento, né? um aparelho, né? Um exame que ele diagnostica boa parte dos problemas cardíacos. Tudo que mexe com o coração, no geral, é possível evidenciar através do eletrocardiograma. Tá bom? Então, boa parte dos problemas cardíacos, o cardiologista ele vai solicitar um eletrocardiograma para poder observar como é que está a função elétrica do coração. Essa aula de elétrica a gente já teve em fundamentos. Tá? A gente relembrou alguma coisinha, se eu não me engano, em emergência pré. Beleza? É o meio mais prático de registrar a atividade elétrica do coração. Tá? É mais prático e muito barato. Tá? É considerado uma técnica de fácil manuseio, acessível e não invasiva. Né? Tanto é que é a enfermagem que manipula esse aparelho. É a gente que vai fazer esse exame no paciente. E é considerado padrão ouro, ou seja, a melhor forma de diagnosticar problemas de condução elétrica cardíaca, tá bom? Então a gente tem aqui aquele esquemazinho da posição dos eletrodos do eletrocardiograma, né? Vocês têm essa aula na apostila de fundamentos, tá bom? Bem mais detalhado, isso aqui é só para você relembrar, tá? Que a gente tem 6 eletrodos precordiais e 4 eletrodos periféricos, tá bom? Que a gente vai posicionar de acordo com o termo, tá? Esquece esse troço de cor, tá? Brasil, Flamengo, esquece isso, tá bom?
a gente vai conseguir ver aqui, ó, pelo RA, LA, RL, LL. Eu expliquei para vocês. RA, braço direito, LA, braço esquerdo, RL, perna direita, LL, perna esquerda, tá bom? Dá uma olhadinha lá na apostila de fundamentos de enfermagem, tá bom? E aí, nessa apostila de fundamentos, eu não expliquei para vocês como que se interpreta esse troço. Né? É evidente que eu não vou dar uma aula de interpretação de eletrocardiograma para vocês. Isso seria impossível falar aqui em 1h30, 2 horas de aula, tá? Eu só quero que você entenda como que funciona o exame, tá bom? Cada derivação, cada partezinha aqui, ó, do eletrocardiograma, D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, isso aqui é uma derivação. Você pode perceber que cada derivação dessas aqui, a forma da onda é diferenciada. Então, por exemplo, aqui no D2, a gente tem uma onda P, um complexo QRS e uma onda T. O QRS é bem grandão, né? A onda R lá em cima. Agora aqui no D1, onda P, pequenininha aqui, bem menorzinha. A gente não tem nenhuma ondinha Q mais ou menos, bem pequenininha também. Um R mais ou menos e um S bem maior do que aqui no D2, né? E uma onda T. Aqui, por exemplo, ó, em V1, onda P, não tem Q, R pequenininho, S grandão. Isso quer dizer o quê? Nada. Por quê? Para cada derivação que a gente está olhando, ou seja, cada partezinha do elétron que a gente está olhando, na verdade a gente está vendo o coração de um ângulo diferente. Cada derivaçãozinha daquela que está lá é a forma de ver o coração de um ângulo. Né? Então você vê o coração de frente, você vê o coração meio inclinado por cima, você vê o coração um pouquinho afastado mais do seu lado esquerdo. A gente consegue ver o coração totalmente do lado esquerdo, ele já um pouquinho mais inclinadinho, a gente consegue ver ele mais assim, a gente consegue ele ver mais por baixo, a gente consegue ver ele mais por cima. Tudo isso a gente consegue interpretar aqui. Então nunca no traçado eletrocardiográfico você vai ver várias derivações com as ondas semelhantes, com as ondas iguais, desculpa. Pode ser que você tenha algumas ondas até parecidas, mas no geral as ondas elas têm as suas diferenças. Por exemplo, D3 e D2 estão parecidas, D2 e AVF estão parecidos, e inclusive D2, D3 e AVF são as três derivações que me dizem que qualquer problema que aconteça nessas derivações aqui, eu entendo que essas derivações são a parte que vê um coração por baixo, parede inferior do coração, D2, D3 e AVF. Se acontece qualquer problema na parte inferior do coração, qualquer problema que afete o sistema elétrico do coração, eu sei que se esse problema acontecer em D2, D3 e AVF, eu sei que esse problema está na parte inferior do meu coração. Da mesma forma, um problema que acontece em D1, AVL, V1, V2 é parede lateral. Né? V1, V2, V3, V4, V5, V6, parede anterior. E por aí vai. Tá bom? E vai desse jeito. O que a gente precisa saber? Justamente isso. O nosso coração ele é visto no eletrocardiograma de formas diferentes, de ângulos diferentes. Tá bom? E a gente tem aí que no eletrocardiograma padrão a gente tem 12 derivações, né? Que são 3 periféricas monopolares, D1, D2, D3. Essas aqui, ó, do lado esquerdo, D1, D2, D3. Temos 3 derivações periféricas bipolares, AVR, AVL e AVF, e 6 derivações precordiais, V1 a V6, que são essas aqui, tá bom? Aí você me pergunta, Thiago, mas a gente só coloca 10 eletrodos. Por que são 12 derivações e são apenas 10 eletrodos? Exatamente. Os eletrodos precordiais são esses aqui, aí não tem erro. V1, V2, V3, V4, V5, V6, de acordo com a nomenclatura na perinha que você coloca no tórax do paciente. Só que aqui a gente coloca nas periféricas 4 pás, né? 2 nos braços, 2 nas pernas. Só que tem um porém.
A gente tem, deixa eu voltar aqui, derivações periféricas monopolares. Essas derivações monopolares representam três pás, D1, D2 e D3. A pá do braço direito, a pá do braço esquerdo e a pá da perna esquerda. A pá da perna direita é como se fosse um neutro, é como se fosse um fio terra, é o aterramento. E as derivações bipolares, AVR, AVL e AVF, é o somatório de duas dessas três periféricas. Então, D1 mais D2 é AVR, D2 mais D3 é AVL e D1 mais D3 é AVF, tá bom? Por isso que são 12 derivações. Aqui, aquele esqueminha que eu já mostrei para vocês, onde a gente posiciona os eletrodos, eu vou passar porque vocês já tiveram essa aula, tá bom? Dá uma revisada lá, mas é justamente esse slide aqui, tá? Você pode dar uma voltinha lá em fundamentos que você vai relembrar, tá? Existe no eletrocardiograma um papel próprio, milimetrado, onde o registro vai ser feito. Por quê? O eletrocardiograma ele precisa ser interpretado em espaços muito pequenos de tamanho. Então, por exemplo, a gente tem aqui que cada quadradinho desse menorzinho ele é 1 milímetro e equivale a 0,4 segundos. Ou seja, o eletrocardiograma é um traçado que ele vai seguindo, né, da esquerda para a direita. Onde aqui é o ponto zero, tempo zero, quando começa o exame, e para cá vai passando o tempo. Né? Então, se a gente volta aqui, o exame começou em D1 aqui, em AVR aqui, em AVL aqui, AVF aqui, por aí vai. Né? Cada derivação tem o início da da realização do exame. Então, começou, para cá o tempo vai passando, em milissegundos, tá bom? É o tempo passando aqui, ó. Então, por exemplo, o coração bateu aqui, passou um tempo. Ele bate de novo, passa um tempo, ele bate de novo, tá? Então, para cá, ó, daqui para cá, tempo. E de baixo para cima, voltagem. Voltagem. O que é isso? É o potencial de ação, aquele potencial de ação que a gente fala lá, impulso elétrico. Esse impulso elétrico ele é medido em milivolts. O tempo é 1 milímetro, né? Ou seja, 0,04 segundos cada quadradinho. E a altura, né? A voltagem em milímetro também, sendo que cada 0,5 5 milímetros é igual a 0,5 milivolts. Se aqui eu tenho 1 milímetro no quadradinho pequeno, 5 quadradinhos pequenos para cima, eu vou ter... Não, desculpa. Se é 1 milímetro eu tenho um quadradinho pequeno, 5 milímetros eu vou ter um quadrado grande aqui, ó. Ou seja, assim, 5 milímetros eu tenho 0,5 milivolts, em um quadradinho eu tenho 0,1, tá bom? E aqui no tempo, ó, cada quadradinho é 0,04 segundo, tá? Se eu tenho 5 quadradinhos, eu tenho aí 0,2 segundo, tá bom? Já falei. Vamos lá. Então, olha aqui. Se você pegar aquele papelzinho milimetrado, você vai ver as ondas dessa forma, tá? Então, com o quadradinho é 1 milímetro, né? Cada 1 milímetro a gente tem 0,04 segundos e 0,1 milivolts, né? O 0,4 segundo para frente, né? Na horizontal, 0,1 milivolt para cima, na vertical. Então olha para cá, no papelzinho do eletrocardiograma, a gente vê aqui o tempo passando, ou seja, em segundos, e a gente vê as ondas aqui, ó. Passou essa onda aqui, P, teve uma voltagem aqui, qual foi? Não sei porque não tem papel, né? Não posso dizer. E aqui também, ó, teve uma voltagem negativa, uma positiva, outra negativa maior, e outra positiva aqui, tá bom? E aí a gente consegue segmentar, dividir o traçado eletrocardiográfico um pouquinho mais de forma mais complexa. Então a gente tinha aqui onda P, onda Q, onda R, onda S, onda T. A gente consegue agora dividir um pouco mais, né? Esclarecer um pouco mais a fim de traçar um diagnóstico melhor para o nosso paciente, tá? Então, ó, intervalo P, onda P, R,
Comecinho da onda R. Segmento PR. Esse pedacinho aqui. Intervalo ST. Onda S até o T. Final do onda S, né? Até onda, final do onda T. Segmento ST. Esse segmento aqui, de tudo que vocês estão vendo aqui, esse aqui é o que você tem que observar com mais cuidado. Por quê? Na nossa aula de infarto a gente vai ver que quando o paciente infarta, a região que modifica no eletrocardiograma é justamente esse aqui, ó, segmento ST, tá bom? Observa esse aqui. Se você não conseguiu pegar aqui, volta na aula na explicação, tenta massacrar isso aqui. Mas eu quero que você pegue isso aqui, ó. Esse trechinho aqui do final da onda S até o começo da onda T, tem um segmento ST. Grava esse nome, tá bom? Que a gente vai falar dele depois. Então aqui vocês já viram na aula de fundamentos ou emergência pré a função das ondas, né? O que elas demonstram, né? Onda P, contração dos átrios, né? Complexo QRS, contração dos ventrículos. Onda T, repolarização ventricular, tá bom? Onde também o segmento PR, desculpa, intervalo PR, que é do comecinho da onda P até o final da onda Q, início da onda R, né? Ele dá pra gente alguns parâmetros relacionados à comunicação entre átrio e ventrículo. E o segmento ST é aquele segmento que eu mostrei para você decorar, que a gente vai falar na aula de infarto. Tá bom? Como que a gente prepara o paciente? A gente já falou disso, né? Paciente de decúbito dorsal ou sentado. Sentado é muito difícil. Dificilmente você vai fazer o reto paciente sentado. Eu nunca fiz, para falar a verdade. Eu já vi uma vez. Mas sempre eu fiz com paciente de decúbito dorsal. Mas a literatura também recomenda, orienta também dar uma opção, né, que é fazer o paciente sentado. A gente vai ter que remover tudo que é adorno para poder minimizar a interferência do aparelho, despir o tórax, fazer antisepsia com álcool a 70, remover sujidade, oleosidade e melhorar o contato entre eletrodo com a pele. Caso necessário, a gente vai ter que fazer tricotomia dos pelos, né? Utilizar gel condutor e pedir para o paciente no ato do exame ficar em silêncio, relaxado e não se mover para garantir a qualidade do registro do eletrocardiograma. A gente vai posicionar o eletrodo conforme orientado. No aparelho, quando as ondas do eletro são muito pequenininhas, a gente pode ampliar as ondas, ou seja, configurar o aparelho para 2N. Isso a gente vai ver se conseguir, a gente conseguir uma aula prática até acabar a aula de clínica médica, a gente vai mexer no aparelho de eletrocardiograma, a gente vai rodar o eletrocardiograma de alguém aí, da turma, preciso de cobaias inclusive. Então se a onda for muito pequenininha, a gente pode ampliar a onda. O número da N é a onda, 2 vezes N, ou seja, a gente dobra o tamanho da onda. Da mesma forma aqui, a gente pode reduzir, se a onda estiver muito grande, a gente pode fazer a mesma coisa, dividir o tamanho da onda, N, por 2. Aí fica metade do tamanho da onda. Bom, agora a gente começa a entrar nos problemas de saúde, né? As principais arritmias cardíacas, elas podem ser divididas em taquiarritmias e bradiarritmias. Esse nome, esse prefixo TAC e BRAD não deve ser estranho para vocês, tá bom? O que é TAC e o que é BRAD? Vou deixar para vocês lembrarem aí, pesquisa para vocês entenderem, tá bom? Mas até no transcorrer da aula você vai conseguir entender. Das taquiarritmias que a gente vai estudar, são fibrilação atrial, flutter atrial, taquicardia ventricular com e sem pulso e fibrilação ventricular. Ataque ventricular com e sem pulso e a fibrilação ventricular a gente falou na aula de emergência pré, né? A gente falou disso, que são ritmos de parada. Então tá aqui PCR. E as bradiarritmias são os bloqueios atrioventriculares, basicamente, tá bom? Bom, na fibrilação atrial a gente tem uma desorganização elétrica dos átrios, de tal forma que as despolarizações atriais ocorrem de forma totalmente desordenada e irregular. Ou seja, os átrios eles fibrilam, eles ficam tremendo, eles não contraem, eles tremem. E o fato desses átrios tremerem aumenta o risco de AVC em 2 a 7 vezes. Por quê? Esses átrios, eles, por conta dessa fibrilação, eles não fazem o sangue circular. Ou seja, em algum ponto do átrio, em algum local dentro da câmara atrial,
existe o acúmulo de sangue, esse sangue não circula, então ele coagula. E esse coágulo ele pode parar no cérebro. É aí que o paciente faz o AVC. Está associado, né, a fibrilação atrial a condições temporárias como ingesta de álcool, cirurgia de tórax ou cardíaca, choques elétricos, infartos, pericardite, miocardite, hipertireoidismo e distúrbios metabólicos. Ela pode ser assintomática, ou seja, a pessoa não sente nada, só vai descobrir quando eventualmente faz um eletrocardiograma. E pode ser sintomática, onde o paciente vai sentir dor torácica, pode sentir dispneia, fadiga, tontura e pode até desmaiar, fazer síncope. No eletrocardiograma, a gente consegue observar a FA pela ausência da onda P. Olha para cá. A gente não consegue perceber uma onda P nítida. A gente vê que esse traçado aqui está todo tremidinho. E aí o QRS sai legal. Onda T mais ou menos, mas ele fica todo tremidinho. Aí QRS legal e tudo tremidinho. E você consegue perceber, ó, o QRS não é a despolarização ventricular, não são os ventrículos contrários, ou seja, a sístole ventricular. A gente consegue perceber que de uma sístole ventricular para outra, a gente tem intervalos diferenciados, ou seja, não está rítmico, a pessoa está com uma arritmia. Por isso que a gente chama de taquiarritmia, né? É uma taquiarritmia porque ela geralmente faz o coração acelerar. Taquicardia, lembra da taquicardia? Frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto. Então, na fibrilação atrial, a gente tem um ataque à arritmia que faz com que o coração acelere um pouquinho, só que a frequência cardíaca ela fica irregular. Então, uma hora ele bate, aí passa um tempo, bate, aí passa o mesmo tempo, bate, aí fica um intervalo maior, bate, depois bate, fica um intervalo maior e fica nessa, tá bom? E aí, essa atividade atrial ela vai variar de 350 a 600 batimentos por minuto. Os átrios eles fibrilam, né? Eles ficam tremendo, né? E essas ondinhas que a gente vê de baixa amplitude aqui, que são tipo uns tremidinhos, a gente chama de onda F, tá? Bom, qual que é o tratamento? O objetivo é fazer com que o ventrículo consiga ejetar sangue para o restante do corpo, independente do funcionamento dos átrios, tá? E prevenção de eventos tromboembólicos, que eu falei que é a formação de trombo, né, de coágulo de sangue, podendo ir parar no cérebro, tá bom? Existe um tratamento também elétrico, que é a cardioversão elétrica, que nos casos de fibrilação atrial, onde o ventrículo está muito rápido, está com uma frequência muito rápida, isso repercute na hemodinâmica do paciente, ele sente dor, fica com o pulmão congesto, ou seja, cheio de líquido, ou faz hipotensão. Nesses casos onde o paciente fica sintomático, ele está passando mal por conta dessa FA, esse paciente pode receber uma cardioversão elétrica, que é semelhante à desfibrilação, aquela que a gente viu na emergência pré, só que é um problema, é um tratamento um pouquinho mais organizado, tá bom? E a gente vai falar disso na aula de CTI, tá bom? Por enquanto, fica só com esse termo, cardioversão elétrica. E a gente tem também o tratamento medicamentoso, que são medicamentos distálicos, que é a digoxina, diltiazem, verapamil, beta-bloqueadores, que são metoprolol, propranolol, esmolol, atenolol, que reduzem a frequência ventricular, tá? A resposta ventricular, diminui a frequência cardíaca. E a amiodarona, que é utilizado quando os medicamentos acima não forem eficazes. A amiodarona é aquele medicamento para parada cardíaca. Lembra que a gente falou? Em taquicardias, em PCR com ritmo chocável, a amiodarona entra, lembra? A gente tem o flutter atrial, que é uma forma aguda e transitória da arritmia, como a arritmia crônica. Tá? É muito parecido com a fibrilação atrial, só que ele é um pouco mais organizado. Olha como é que ficam as ondas P. Também a gente chama de onda F, que a gente chama de dente de serra. Onda P, ó, fazendo com que o coração, quer dizer que os átrios batam, né, numa frequência de 300 batimentos por minuto. Da mesma forma, a cardioversão elétrica é o tratamento. Na taquicardia supraventricular, a gente tem também um distúrbio que é gerado
em cima dos ventrículos, ou seja, supraventricular, acima dos ventrículos. É uma região do átrio que emite impulsos elétricos de maneira muito rápida. Mas, diferente da fibrilação e do fluxo lateral, que é mais desorganizado. No ataque supra a gente tem uma organização um pouquinho maior, só que a frequência cardíaca vai variar de 140 a 250 batimentos por minuto. Tá bom? O tratamento são as manobras vagais, que é a manobra de Valsalva, e a massagem carotídea. A manobra de Valsalva, você pesquisa depois aí no Google, é um procedimento que estimula alguns nervos do sistema nervoso, fazendo com que o coração ele bata um pouco mais devagar. Geralmente, a manobra de Valsalva a gente faz espontaneamente tossindo, espirrando, aumentando a pressão intratorácica e intraabdominal. E também um medicamento que a gente usa bastante é a adenosina, de 6 a 12 miligramas em bolos. A gente vai falar da adenosina daqui a pouquinho, como é que faz esse medicamento. A gente tem a taquicardia ventricular, lembra da orelhinha de coelho? E essa taquicardia ventricular, ela pode ser com pulso ou sem pulso, né? A gente já falou disso na aula de emergência pré. A taquicardia ventricular com pulso é onde o paciente está acordado, ainda está interagindo, não está inconsciente nem sem respirar. A taquicardia ventricular sem pulso é um ritmo de parada, né? Um ritmo chocável de parada. Então o paciente ele vai ficar inconsciente, sem pulso e sem respiração, tá bom? Apresentando a mesma forma de onda, tá? Na fibrilação ventricular, a gente tem aí o ritmo de parada cardiorrespiratória, que é uma desorganização completa da função cardíaca. Então a gente tem um coração batendo aqui, ó, PQRST, PQRST, PQRS, na hora do T já começou a fazer uma taquicardia ventricular aqui e aí desorganizou, foi para a fibrilação ventricular. Em ritmo de parada, aí o paciente precisa ser desfibrilado, tá bom? E é o seguinte, lá na TAC supra e em algumas outras arritmias bem específicas, a gente tem aí o uso da adenosina. Como é que é feito a administração da adenosina? A adenosina é um medicamento que ele tem um tempo de meia-vida muito curto, ou seja, ele faz efeito de maneira muito rápida. E se a gente administrar de forma errada, o efeito dela dentro do corpo ela se dissipa antes de chegar no coração. Então a gente não pode fazer a adenosina diluída, a gente não pode fazer a adenosina num equipo. A gente tem que chegar no polifix do paciente, instalar uma torneirinha ou uma dânula, uma seringuinha com 6 miligramas de adenosina já posicionada e uma outra seringuinha com 20 ml de soro fisiológico. Você vai introduzir adenosina e jogar 20 ml de soro fisiológico correndo na veia do paciente. Então, aqui, adenosina, 6 miligramas, administrou, 20 ml rapidinho de soro fisiológico para poder empurrar a adenosina e fazer com que a adenosina surta um efeito. O principal efeito adverso da adenosina num paciente que ainda está consciente é a sensação de quase morte. A pessoa tem uma sensação muito ruim, é porque o coração para por alguns segundos. Ele para e volta. Ele faz uma parada e retorna organizando o ritmo de forma normal. A amiodarona é um medicamento também intravenoso, existe o comprimido também, mas nessas taquiarritmias geralmente a gente vai entrar com medicamento venoso, tá bom? Cada ampola tem 150 mg em 3 ml, a gente vai fazer 2 ampolas diluídas em 100 ml de soro fisiológico, que é a dose de ataque, ou seja, vai entrar mais rápido, e a gente tem de 600 a 900 mg, ou seja, se aqui são 2 ampolas, 4 ampolas, 6 ampolas. De acordo com a prescrição, a gente vai diluir no soro fisiológico, um soro glicosado a 5% 250 ml, tá bom? Então, sorinho glicosado 250 mais 2 ou 4 ampolas. E a gente tem as bradiarritmias, tá? Que são principalmente o bloqueio atrioventricular. É a principal causa do marca-passos. O sujeito com marca-passos, provavelmente ele teve um bloqueio atrioventricular, tá bom? Só que no bloqueio atrioventricular é o seguinte, ele é uma bradiarritmia. Se na taquiarritmia
a gente tem frequências cardíacas acima de 100, na bradiarritmia a gente tem frequência cardíaca abaixo de 60 batimentos por minuto, tá? Então, quando o coração bate devagar, o que o paciente vai, o que ele vai sentir? Sintoma de baixo fluxo cerebral. Então, o cara pode desmaiar, o cara pode simular um desmaio, ficar tonto, insuficiência cardíaca ou até pode ter uma parada cardíaca por conta dessa arritmia, tá? Geralmente é causado por uso de digitálicos, beta-bloqueadores ou antiarrítmicos. Também pode ser causado pelo reflexo vagal. Tudo aquilo que a gente usa para tratar as taquiarritmias podem causar uma bradiarritmia, né? Basicamente. Então, a gente tem aqui a investigação das bradiarritmias no eletrocardiograma. A gente tem o bloqueio atrioventricular de primeiro, segundo e terceiro grau, tá bom? Só para você saber, tá? No primeiro grau, o que acontece? Ó, presta atenção aqui, ó, onda P, QRS. Onda T não está aparecendo aqui, mas ela existe, tá? Mas é só um esqueminha aqui. O que vai acontecer no BAV, o bloqueio atrioventricular de primeiro grau? O paciente vai ter onda P, QRS, onda T, e aí você vai reparar que a onda P ela vai ficando mais afastada do QRS. Ó, aqui está pertinho, aqui ela afasta, aqui ela afasta mais, aqui ela afasta mais, aqui ela fica bem afastada e vai afastando. E isso aí faz com que o coração comece a bater devagarzinho. No bloqueio atrioventricular de segundo grau, a gente tem algumas variações, né? Ela faz PQRST, PQRST, PQRST. Chega uma hora que ele afasta tanto que ele faz uma onda P. O QRST não vem, ou seja, o átrio bate, o ventrículo não bate. Depois o átrio bate de novo. Ou seja, sístole ventricular fica um tempão sem fazer. Então a pessoa pode fazer um baixo débito aqui. O cérebro não recebe sangue, ele fica mal, faz tontura e tudo mais. Aí ele bate de novo normal, aí volta para cá. E faz esse ciclo até o ventrículo não entrar de novo. Da mesma forma aqui, tipo 2. Faz aqui, faz aqui, faz aqui, para bateu aqui, não teve QRS, voltou, aí depois viria de novo isso aqui. É o 2 para 1. No caso esse aqui. Desculpa, tá, gente? Esse aqui, o do segundo grau, tipo 2. Cadê? Não, tem diferença. Botou errado aqui. A imagem está errada. Depois eu vou ver o que houve aqui nessa imagem. Ah, tá. O espaçamento que ficou diferente. Então é esse segundo grau aqui, tipo 1 e 2 dá no mesmo. Agora 2 para 1, a gente tem isso. Ó. Uma onda P, QRS, uma onda P sem QRS, uma onda P com QRS, uma onda P sem QRS. Ou seja, duas ondas P para 1 QRS. Por isso que é 2 para 1. 2P para 1 QRS, 2P para 1 QRS, e assim vai. E o de alto grau, a gente tem aqui, ó, 3P para 1 QRS. Só que aqui entrou, aí depois faz 2P, é confuso, não é algo mais organizado. E no terceiro grau, a gente tem o BAV, terceiro grau, o BAV total, bloqueio atrioventricular total, a gente tem o seguinte, as ondas P estão dissociadas do QRS. Você vai ver que se pegar uma reguinha e botar aqui, você vai ver que a mesma distância da onda P, essa onda P para essa, dessa para essa aqui tem uma onda, dessa para essa para essa. Só que os QRS estão entrando de forma aleatória. Então bate uma onda P, átrio bateu, ventrículo bateu, átrio bateu, ventrículo não bateu, átrio bateu, ventrículo bateu e o átrio bateu por cima do ventrículo. Ou seja, o átrio está batendo de uma forma e o ventrículo está batendo de outra. E esse é um problema sério, porque quando o ventrículo ele resolve bater sozinho, a frequência cardíaca dele é de 30 e pouco, 40, ou seja, o cara faz baixo débito, ele precisa de um marca-passo urgente. Tratamento, né? Atropina, dopamina, adrenalina, aquele medicamento de parada, lembra? Nos casos de instabilidade hemodinâmica, ou seja, o paciente está sentindo, está mal por conta disso, a gente tem um marca-passo provisório, transcutâneo, transvenoso ou definitivo, que a gente vai ver na aula de CPI, tá bom? Na assistência de enfermagem, ela vai variar na administração de oxigenação, caso o paciente ele fique com baixo percentual de oxigênio no corpo. A gente vai monitorar sinais vitais sempre, principalmente eletrocardiograma. Acesso venoso rapidíssimo. Ele está com bloqueio atrioventricular, ele está com uma arritmia grave. Precisa de acesso venoso. Vai ter um eletrocardiograma e observar o estado clínico do paciente. Beleza? Então, vou
Vou fechar aqui essa parte. Daqui a pouco a gente volta com a síndrome coronariana aguda.